Olá pessoal do canal Matemática Fácil. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre termo geral de uma PG. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e bora para a aula? Vamos iniciar com um problema. Um canal do YouTube tem no seu dia de postagem 3 visualizações. No dia seguinte, 6 visualizações. No próximo, 12 e assim por diante até o 13º dia. Quantas visualizações esse canal terá no 13º dia de publicidade? Então vamos relembrar. A gente tem, primeiro dia 3 postagens, depois 6, depois 12. Então isso aí forma uma sequência numérica, forma uma progressão geométrica. O primeiro termo é 3, né, que a gente pode ver. O segundo é 6. Então, como está dobrando, a razão é 2. E ele está querendo saber qual é o 13º termo. Lembra desses conteúdos na aula que a gente viu sobre progressão geométrica, né? Desse início aí, onde tem classificações, a gente estudou sobre como encontrar a razão, e o que é o primeiro termo, essas coisas. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ficar multiplicando por 2 até chegar no 13º dia? Isso aí dá uma mão de obra. Eu acho que dá para fazer de uma outra maneira. Vamos ver primeiro o que é o termo geral. Temos aqui uma sequência, A1, A2, A3, A4, AN-1, AN, que vai representar uma progressão geométrica. Então, como que a PG ela funciona? Você tem o primeiro termo, A1, o segundo termo, A2, é igual ao A1 vezes Q, que é a razão. É assim que funciona. O terceiro termo é o A2 vezes Q, que é a razão. Mas a gente está vendo que aí em cima, A2 é A1 vezes Q. Então a gente pode substituir. Colocar A1 vezes Q vezes Q, que deu A1 vezes Q ao quadrado. Se a gente for continuar, o A4 é A3 vezes o Q, né? A razão. Mas o que é A3? É A1 vezes Q ao quadrado, vezes Q, vai resultar em A1 vezes Q ao cubo. Então, pessoal, se a gente for continuar aí, o que a gente tem? A5 vai ser A1 vezes Q elevado a 4. A6, A1 vezes Q elevado a 5. Como é que eu sei isso? Não, vamos reparar uma coisa aqui, ó, galera. Ó. Olha só, eu tenho aqui, qual é o número que eu tenho aqui? Ó? 2. Tá vendo? Qual foi o expoente do Q aqui? 1. Tá vendo, galera? 1 a menos. Olha aqui, qual é o termo que está aqui? 3. Qual foi o expoente aqui? 2. Qual é o termo que está aqui? 4. Qual foi o expoente que está aqui? 3. 1 a menos. Tá vendo? Então, o expoente da razão sempre é 1 a menos. E o A1 aparece em todos os termos. Então, por isso que eu sei que o A5 vai ser A1 vezes Q elevado a 4. A6 é A1 vezes Q elevado a 5. A7, A1 vezes Q elevado a 6. Todos têm o A1 e o expoente do Q, que é a razão, vai ser 1 a menos que a posição do termo. Então, se eu for continuando isso aí, até chegar num termo genérico, AN, qual vai ser o meu termo geral? AN vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá vendo? Ó, que aqui ó, o expoente é 1 a menos que a posição do termo. Então, esse é o termo geral de uma progressão geométrica. E aí a gente tem algumas coisas para guardar. Ó. Primeiro termo é o A1, o Q é a razão, a N é o termo. Então, é o termo que a gente está falando especificamente. N é a posição do termo ou quantidade. Então, quando o exercício fala que quer o 20º termo, então o N vai ser 20. Ou se ele fala, a progressão geométrica tem 20 termos, então também está dizendo que o N é 20. Então a gente pode olhar por esses dois lados.
Então agora vamos voltar para o nosso problema? Um canal do YouTube tem no seu dia de postagem 3 visualizações, no dia seguinte 6, depois 12. E até o 13º dia, quantas visualizações esse canal terá no 13º dia? Então a gente tem A1 é 3, a razão é 2, A13 é que eu quero descobrir. Jogando no termo geral, eu tenho que A13 é igual a 3 vezes 2 elevado a 13 menos 1. Se você quisesse colocar 12 de uma vez, não tem problema nenhum. Porque A13 é 3 vezes 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 é 4.096. 3 vezes 4.096, 12.288. Então, no 13º dia, esse canal terá 12.288 visualizações. Tá vendo, galera? Facinho isso daí, né? Tranquilo. Vamos então praticar mais um pouquinho? Eu tenho aqui, ó, qual o 15º termo da progressão geométrica? Raiz de 2 sobre 2, 1, raiz de 2. Então, antes de você pensar em já calcular, às vezes se tem um pouco de dúvida, anota num canto o que você tem que possa facilitar para você saber resolver. Vamos anotar no cantinho, ó, A1 é o primeiro termo, é raiz de 2 sobre 2. A razão é raiz de 2, igual a gente viu na aula de progressão geométrica, né? Para descobrir a razão, você divide um termo pelo anterior. Raiz de 2 dividido por 1 dá raiz de 2. Tranquilo. Se você fizesse 1 dividido por raiz de 2 sobre 2, também daria raiz de 2. Ele está querendo A15, que é o 15º termo, então eu tenho que n é 15. Vamos substituir tudo isso ali no termo geral. Então, ó, o termo geral está aí, AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, eu tenho que A15 é raiz de 2 sobre 2, vezes raiz de 2 elevado a 15 menos 1. Então, A15 vai ser raiz de 2 sobre 2, que multiplica raiz de 2 elevado a 14. Então, agora vamos usar uma propriedade de potência. A gente vai colocar esse expoente 14 dentro da raiz. Tá vendo? A gente pode fazer isso, fazer essa troca. Então, aí a 15 vai ser raiz de 2 sobre 2, que multiplica a raiz quadrada de 2 elevado a 14. Agora, a gente pode, como o índice da raiz é par, que é 2, e o expoente da potência 2 também é par, a gente pode simplificar o 2 com o 14. Então, vai sobrar para a gente 2 elevado a 7. Então, A15 é raiz de 2 sobre 2 vezes 2 elevado a 7. Aqui, pessoal, a gente entra numa outra propriedade de potência, numa divisão de potência aqui, ó. Vamos dar uma olhada, ó. Aqui a gente tem o 2, né, que está dividindo 2 elevado a 7. Pela propriedade de potência, a gente repete a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 7 e aqui é 1. 7 menos 1, 6. Então, A15 é raiz de 2 vezes 2 elevado a sexta. E 2 elevado a sexta é 64. Então, A15 é 64 raiz de 2. Molezinha, galera. Tá vendo? É só jogar no termo geral ali, tranquilo. Se você não conseguir decorar o termo geral, você viu que eu deduzi. Dá para deduzir ele fácil também. Vamos para mais um exemplo. Esse da Unifor do Ceará. O número de termos da progressão. 1 sobre 125 avos, 1 sobre 25 avos, 1 quinto até 3.125. Então, qual vai ser o número de termos da progressão? Letra A, 5. Letra B, 6. Letra C, 7. Letra D, 8. Letra E, 9. Então, pessoal, vamos anotar o que a gente tem aqui. Primeiro termo é 1 sobre 125. A razão é 5. Você pode reparar, né, que dividir 1 quinto por 1 sobre 25 já é 5. O que a gente tem aqui, galera? A n é 3.125. Eu já tive vários alunos que confundia e colocava o n como 3.125. Mas na verdade ele está querendo achar n.
Olha, o número de termos da progressão é a quantidade de termos. Tá vendo? Então, o que acontece? Se eu encontrar qual é a posição do 3125, eu descubro quantos termos tem a PG. Por exemplo, se a posição do 3125 é o 17º, então quer dizer que essa PG tem 17 termos. Tá vendo? Então, pessoal, fica ligado aí, ó, nessa diferença aí, ó, um pouco diferente do primeiro exemplo, que pediu, te deu a posição do termo e quis o termo. Aqui não. Aqui ele te deu o termo e quer a posição dele. Vamos jogar no termo geral. 3.125 é igual a 1 sobre 125 vezes 5 elevado a n menos 1. Repara, pessoal, que aqui a gente encontra uma equação exponencial. A gente tem, primeira coisa que fazer para resolver uma equação exponencial é tentar colocar todos os números na mesma base. E nesse caso a gente consegue, porque 3.125 eu posso colocar na base 5 e o 125 também. Então eu tenho que 3.125 é 5 elevado ao cubo, 5 elevado à quinta potência, e 125 é 5 elevado ao cubo. Repara, pessoal, que ali no meu lado direito da equação ali, ó, de novo, eu tenho uma divisão de potência, olha. Eu tenho aqui, ó, com um expoente 3 e um expoente n-1. Divisão de potência, a gente repete a base, que é 5, e subtrai os expoentes. Então, 5 elevado a 5 é igual a 5 elevado a n menos 1 menos 3. Resolvendo aquele expoente, 5 elevado a 5 é igual a 5 elevado a n menos 4. Agora que a gente já tem potências na mesma base, é só a gente igualar os expoentes. Então, 5 é igual a n menos 4. Jogando o n para o lado esquerdo, o 5 para o lado direito, vamos ter menos n igual a menos 5 menos 4. Então, menos n é igual a menos 9. O que a gente tem que fazer aqui? Eu quero n positivo, então eu vou multiplicar por menos 1. Troco o sinal de todo mundo, então eu tenho que n é igual a 9. Logo, essa progressão tem 9 termos, letra E. Tranquilo, pessoal? Tá vendo? Foi só a aplicação do termo geral também, ó. Fácil, fácil. Um terceiro exemplo diz o seguinte: insira 5 meios geométricos entre 1 e 729. Ou seja, eu vou colocar 5 termos entre 1 e 729 de forma que monte uma progressão geométrica. Beleza? Uma progressão geométrica, e como eu estou mexendo com números positivos, de números positivos. Beleza? Então vamos ver o que a gente tem. A gente tem que o primeiro termo é 1. A razão a gente não sabe, porque não falou de quanto em quanto, se está dobrando, se está triplicando, não falou nada disso pra gente. Então a gente vai ter que descobrir essa razão. Eu tenho que o sétimo termo é 729, mas como é que eu sei que é 729 é o sétimo termo? Porque eu tenho o 1 e o 729, dois números. Entre esses dois números eu vou colocar outros 5. Então 5 com mais 2, 7. Então essa PG tem 7 termos. Então por isso o N é 7 e o A7 é 729. Então vamos jogar para o termo geral. 729 é igual a 1 vezes Q elevado a 7 menos 1. Então nós temos que 729 é igual a 1 vezes Q elevado a 6. 729 é igual a Q elevado a sexta. Fatorando 729, a gente vai encontrar 3 elevado a sexta, que é igual a Q elevado a 6. Então, como a razão é positiva, eu tenho que Q é igual a 3. Logo, pessoal, como Q é 3, eu consigo achar a sequência. Vai ser 1, 3, 9, 27, 81, 243 e 729. Essa é a minha progressão geométrica. E quais são os 5 meios geométricos que eu inseri aí? 3, 9, 27, 81, 243. São 5 números que o exercício está procurando. Beleza, pessoal?
Tranquilinho esse exercício aí também? Fácil essa matéria, não é? Bom demais. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Um forte abraço para vocês.